Vamos corrigir mais um exercício de matemática aplicada, agora referente ao dia 4 de setembro, tá? É o exercício de revisão de funções. Começando pelo exercício da UEG, que dizia assim: a temperatura em graus Celsius de um objeto armazenado em um local é modelada pela função de x menos x ao quadrado sobre 12 mais 2x mais 10, com x em horas. A temperatura máxima atingida por esse objeto nesse local de armazenamento é de... Coloquei aqui as informações do exercício da UEG de 2017. Ele falou que nós temos um objeto. Vou fazer de conta que esse vermelhinho aqui é um objeto. E esse objeto ele foi armazenado num determinado local. Vou colocar esse recipiente aqui para armazenar o objeto. Prontinho. Aí ele fala que a temperatura do objeto está em função do tempo. Veja aqui no gráfico. O x representa o tempo em horas e o y está representando a temperatura. Você vai dizer que a temperatura do objeto está em função do tempo. Quer dizer que a temperatura ela depende do tempo. Com o passar do tempo, nós teremos temperaturas diferentes. É o que realmente ocorre. Vou fazer de conta que você colocou uma pamonha dentro de um recipiente aí da sua casa. A pamonha acabou de ser feita, então ela está quentinha, né? Com o passar do tempo, mesmo ela estando dentro do recipiente, o normal é que a temperatura abaixe, certo? Então, mesmo estando no recipiente fechado, a pamonha lá dentro, a tendência é que com o tempo a temperatura caia. Então, você vai dizer que a temperatura da pamonha está em função do tempo. A temperatura da pamonha depende do tempo. À medida que o tempo vai passando, a temperatura de uma pamonha, por exemplo, estará com temperatura diferente. Veja a função. Tem um valor de A, quem acompanha o x ao quadrado, é negativo. Se o valor de A, quem acompanha o x ao quadrado, é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Logo, parece uma montanha, nós teremos o ponto de máximo, x do vértice e y do vértice. O que o exercício da UEG perguntou? Qual é a temperatura máxima? Se ele quer saber a temperatura máxima, ele quer saber o valor do y do vértice. Ah, por quê? É porque o vértice é o ponto mais alto. Logo, aqui nesse ponto, a temperatura ela será máxima. Com o passar do tempo, x. Com o passar do tempo, x em horas, a temperatura do objeto estará diferente, mas alcançará a temperatura máxima quando estiver no vértice. Caso a UEG perguntasse depois de quantas horas alcança a temperatura máxima, quantas horas, aí você acharia o x do vértice. Mas ele não quer saber depois de quantas horas a temperatura será máxima. Ele quer saber qual é a temperatura máxima. Então, corra atrás do y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Acha delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só continha. O valor de b é 2, então 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes a, quem acompanha o x, é menos 1 sobre 12 avos, vezes c, deixa eu dar uma olhada, o valor de c é 10. Eu estou aplicando apenas a formulazinha de delta, tá? Então, 4, menos vezes menos, mais, 4 vezes 1, 4 sobre 12 vezes 10. Então, delta é 4 mais. Dá para simplificar por 4 em cima, 4 embaixo. Faça 4 por 4 dá 1. E o 12 por 4 dá 3, vezes 10. Então, delta é 4 mais 10 vezes 1, 10, sobre 3.
tira o mínimo da forma que eu ensinei para vocês, ó. Multiplica com a parte inteira e depois soma. Só isso. Não precisa tirar o mínimo igual aos mínimos do fundamental. 4 vezes 3, 12. 12 mais 10, 22 sobre 3. Esse é o delta. O exercício da UEG perguntou qual que é o y do vértice. Então, joga a fórmula do y do vértice menos delta sobre 4a. Ele quer saber a temperatura máxima, o y do vértice. O delta deu 22 sobre 3, então menos 22 sobre 3, já que é menos delta, sobre 4 vezes a, deixa eu dar uma olhada no valor de a, é menos 1 sobre 12, quem acompanha o x ao quadrado. Então, o y do vértice vai ser igual a divisão de frações, copia primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 4 vezes menos 1, aqui dá menos 4, sobre 12. O inverso será menos 12 sobre 4. Dá para simplificar, né? Menos 12 por 4 dá 3. Então, o y do vértice é menos 22 sobre 3, vezes 12 por 4, 3, repete o sinal negativo. Então, o y do vértice será menos vezes menos mais. Aqui dá para simplificar, 3 por 3 dá 1, aí sobra 22. Então, o objeto terá a temperatura máxima a 22 graus Celsius. Prontinho. Bom exercício da UEG de 2017. Faça as correções, interprete de maneira correta, tá? O exercício perguntou qual é a temperatura máxima. Então, acha o y do vértice. A temperatura depende do tempo. Caso pedisse o tempo que a temperatura estará máxima, aí você teria que achar o x do vértice, menos b sobre 2a. Prontinho. Agora vamos para um exercício da UEG 2018, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os veículos para transporte de passageiros em determinado município têm vida útil que varia de 4 a 6 anos. Então, os veículos para transporte de passageiros, duram de 4 a 6 anos, dependendo do tipo do veículo, Nos gráficos está representada a desvalorização de 4 desses veículos ao longo dos anos. Então, a desvalorização depende do tempo. Quanto mais tempo você tiver um carro de uso, mais desvalorizado ele será. Isso é certo. A partir da compra da fábrica. Tirou da fábrica, tirou da concessionária, o carro já está desvalorizando, Aí ele mostra aqui os gráficos mostrando queda no preço de cada um. Veja que os gráficos são decrescentes. Com base nos gráficos, o veículo que mais desvalorizou por ano foi... Então, vamos calcular a taxa de desvalorização. Para calcular nos exercícios de vestibulares a desvalorização, a taxa de desvalorização dos veículos, a maneira mais simples que eu recomendo para vocês é calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular que nós estudamos nas aulas presenciais vai mostrar de quanto em quanto o veículo foi decrescendo, depreciando o seu valor. Calcula o coeficiente angular. Eu vou pegar as informações do gráfico 1, tá? Veículo 1. Veja que o primeiro ponto, de onde o gráfico sai, ele corta o eixo Y. Significa que o x é 0 e eu tenho y, 75. E o ponto final, veja, que é o x, o tempo x valendo 5 e o y valendo 25, que é o valor do carro. Então, vou calcular o coeficiente angular do nosso primeiro carro aqui. Para calcular o coeficiente angular, não sei se alguém vai se lembrar, era o y final menos o inicial
sobre o x final menos o x inicial. Aqui você vai calcular o coeficiente angular, vai mostrar a desvalorização do carro. Eu vou chamar o ponto inicial de A e o ponto final de B, tá bom? Então, faça o y final menos o inicial, 25, menos 75, sobre o x final menos o x inicial, que é 5 menos 0. Então, o coeficiente angular vai ser, eu representaria por A ou por M, tanto faz, tá? Então, nós teremos 25 menos 75, 5 menos 5 é 0, e 7 menos 2 dá 5. Então, menos 50 dividido por 5, que é igual a menos 10. Sabe o que significa esse menos 10? Que a cada ano o veículo 1 desvaloriza R$10.000. Desvalorização de R$10.000 por ano. Veja que o eixo X representa o tempo passando em anos e o eixo Y representa o valor do veículo multiplicado por 1.000. Então, aqui é 10.000, por exemplo, e aqui é 60.000 quando você comprou na loja. 4 anos depois, valia 10.000. Vou calcular a desvalorização desse segundo carro, já que eu estou nele, veículo 2. O primeiro ponto aqui, da onde sai o gráfico, é e está cortando o eixo Y, significa que o X é 0. E o Y é 60. Vamos ver o ponto final aqui. 4 para X, que é o tempo, 4 anos depois, o carro vai estar custando 10.000. Vamos ver a desvalorização agora? Vamos lá. Coeficiente angular vai ser, de novo, a mesma coisa. Eu vou fazer o Y final menos o inicial, 10 menos 60, sobre o valor X final, 4, menos o x inicial, 0. Então, vai ficar 10 menos 60 dá menos 50 sobre 4. Divida. Eu vou simplificar por 2, fica mais fácil. Menos 50 por 2 dá menos 25. 4 por 2 dá 2. Se fosse 24 dividido por 2, daria 12. Mas como é 25 dividido por 2, dará 12,5. Então, sabe o que significa esse menos 12,5? Significa que a cada ano o carro 2, o veículo 2, vai ter uma desvalorização de R$12.500, R$12.500 por ano. O veículo 3, a desvalorização do carro está ocorrendo em 6 anos. Vamos começar aqui pelo primeiro ponto. Eu vou fazer as anotações aqui. O primeiro ponto é está cortando o eixo Y. Então, eu tenho o Y, que é 50, e o X é 0. Vou chamar esse de ponto A, tá? Ponto B foi até 6 para X, 6 anos após, o carro vai estar custando só 14.000. Prontinho. Vamos fazer a mesma coisa. A taxa de desvalorização você encontra pelo coeficiente angular. É o Y menos Y, final 14, menos o inicial 50, sobre o X final menos o X inicial, 6 menos 0. Então, nós temos 14 menos 50 dará menos 36 sobre 6, que dá menos 6, ou seja, a desvalorização por ano é de R$6.000, cai R$6.000 a cada ano. O veículo 3. Falta só o veículo 4 agora. Vamos lá. Primeiro ponto, ponto A, vai ser 0 para X e 36 para o Y, já que eu estou cortando o Y. E o ponto B, deixa eu dar uma olhada, 4 anos depois, X vale 4. O valor do carro Y será 16. Prontinho. Faça o coeficiente angular. Y menos Y0, X menos X0. É a mesma fórmula dos anteriores. Então, o Y final menos o inicial vai dar
16 menos 36 sobre o x final menos o x inicial, 4 menos 0. 16 menos 36 dará menos 20 dividido por 4, que vai dar menos 5, ou seja, a cada ano ele cai o valor em R$5.000. Qual foi o que mais desvalorizou? Aqui cai 5, aqui cai 6, aqui cai 12,5. É o veículo 2. Então, a resposta, veículo 2, é o que mais se desvaloriza. Aí, de acordo com o exercício da UERJ de 2018, ficamos com a letra B de bola. Terminamos o exercício. Bom exercício esse, é só aplicar o coeficiente angular.